Olá, sexto ano, boa tarde, como é que estão vocês? Estão bem? Paz e bem. Fique em casa, viu? Então hoje, meus amores, a gente vai conversar sobre os persas e suas forças expansionistas no seu território. O que é interessante aqui no contexto que a gente vai observar, que os persas, eles se originaram na região chamada Planalto do Irã, e eles viveram ali próximo a alguns mares, né, o Mar Cáspio e outros, por volta do ano 600 a.C. Consequentemente, não só eles, mas os fenícios, Mesopotâmia e outros, também viveram ali próximo a esses rios. Por quê? Porque ali próximo eles procuravam terras férteis para desenvolver a agricultura, que era uma forma de sobrevivência naquele momento. E tanto os persas como outras civilizações da história, eles eram tribo nômade, né, oriundo da Ásia Central e do sul da Rússia. Meus amores, antigamente esse povo oriental que vivia nessas regiões, tá, além da agricultura, também desenvolvia o comércio. Então, por volta do ano 2000 a.C., o Persas havia se consolidado numa região onde eles viviam em constante situação de ataque de povos como os assírios e os caldeus. A dominação persa, por muito tempo, ela esteve relacionada à dominação da civilização dos povos medos, que era de origem arianas e que migrou-se para a Ásia Menor. Meus amores, de antemão, o povo persas, do reino dos medos, ficaram por aí perambulando, né, nessa região à procura de sobrevivência. Diante disso, os persas, eles vão ter um novo governador, que vai ser Sírio, o Grande, que por volta do ano 550 a.C., ele vai governar por 25 anos no Império Persa, e nesses 25 anos de governo, ele vai desenvolver técnicas de agricultura, de forma de sobrevivência, mas também ele vai fortificar o império, criando um grande exército bem liderado, e ele vai derrotar o povo medos, né, e vai unificar esse império persa com mais constante, e o império persa vai atingir uma extensão territorial muito mais abrangente. Por quê? Porque Sírio observou, no contexto histórico anteriormente, antes dele, que os seus outros governadores não se preocupou em proteger a civilização persa, e sim só expandir. Não adiantava expandir o território se não tinha como proteger esse território. Então, meus amores, Sírio, ele vai procurar aliados, certo? E um desses aliados, ele vai se aliar ao Alexandre o Grande, né? Esse Alexandre também teve um grande poder na mão e ajudou ele digamos que, a proteger o povo, mas também a proteger o seu território. Então, dentro da história política do Império Persa, o processo de dominação dos medos, que durou muitos séculos, deu aos persas a condição única de sobrevivência e de superar tudo que estava acontecendo. Quando o Sírio entra como governador, que ele unifica o território, ele vai ganhar espaço com a expansão territorial em toda a região, porque ele vai conquistar várias localidades. E ele conquistando, ele agrega para si esse grande território. O que foi que houve? O governo de Sírio dominou a cidade de Líbia, no estado da Grécia, a Ásia Menor, e no ano 539 ele vai realizar uma guerra bastante violenta contra o povo da Babilônia. De quem vai estar no comando da Babilônia? Nabucodonosor, que é quem vai ter o povo preso no cativeiro da Babilônia. Então, Sírio, ele vai ser responsável por libertar esse povo da Babilônia e vai ficar com ele nesse seu império. Diante disso, Sírio, ele vai também conquistar a
Fenícia, a Síria, a Palestina, e ao conquistar isso ele vai agregar ao seu império, claro, agregando o império, costumes, tradições e tudo que vinha ocorrendo. De antemão, meus amores, Círio, ele foi um dos maiores gigantes da história, ao mesmo tempo, ele foi um dos governantes muito bem sucedido. Ele vai deixar o seu império rico, e vai prosperar muito, e ele conquista vários territórios. Com a sua morte, quem vai suceder o seu império vai ser seu filho, né? O Cambises II, que vai assumir o governo, mas o filho dele vai continuar, meus amores, fazendo o que o pai dele fazia, conquistar território, e não deixar o império ser invadido. Então, o filho ele vai multiplicar o exército que é do pai, para vigiar todas as suas fronteiras. Bem, no ano 525, ele teve vitórias, claro, mas também teve derrotas, porque quando ele houve derrotas, ele vai perceber que ele tem que aumentar a vigilância do império. Então, gente, no norte da África, boa parte do Oriente Médio, que vai estar sob o domínio de seu filho, que é o seu sucessor, ele vai também buscar parcerias para continuar com o império fortalecido. Em 522, Dário I vai assumir o poder e vai ficar conhecido como grande, pela capacidade de administração, de habilidade política. Ele vai ter uma visão ampla para dar continuidade ao império, mas também economicamente. O que é que se coloca nesse contexto? Ele também vai abrir espaço para o culto religioso, vai manter uma sociedade bem estruturada, tanto economicamente como socialmente e religiosamente, e ele vai começar a cobrar impostos, tá? Pesado, com a participação obrigatória do exército também a pagar tributos. Meus amores, muito obrigado pela aula de hoje. Faça a atividade da página 140 e até o nosso próximo encontro.